Olá, tudo bom? Tudo bom com você? Então vamos lá. A gente sabe que no Enem, todas as questões de matemática requerem boa interpretação, ou seja, entendimento do enunciado. Se você não entende o enunciado, não adianta saber tudo de trigonometria, álgebra, por exemplo, pois você não será capaz de resolver o problema. Este é um dos vídeos de uma série que pretende te capacitar a entender bem o enunciado, tentando usar algumas metodologias. De qualquer forma, eu entendo que, para um bom entendimento do enunciado, requer prática de leitura de diversos tipos de fontes boas, como jornais, livros, artigos, pode até ser mesmo artigos da internet. E em complemento a isso, queria te apresentar 4 passos que pode ajudar, se praticado para qualquer tipo de questão de matemática que você se deparar a partir de hoje. Então, o primeiro passo diante de um texto, diante de um problema, dar uma lida geral no texto sem parar. Né? Leia do começo até o fim, para você ter uma ideia geral. Tá? Então, o mais importante dessa primeira leitura, no passo 1, é ter uma ideia geral. O passo 2 diz o seguinte: dê uma segunda lida, agora com mais calma. Você separa o texto, né, o texto como um todo, separa o texto em partes, em trechos, que tenha sentido para você. Esse foi o passo 2. O passo 3 agora, de cada trecho que você separou, procure entender cada um com mais detalhes. Tente explicar para você mesmo, ou como se você estivesse explicando cada trecho para uma outra pessoa, o que isso significa, né? Tentando ensinar para uma outra pessoa. Tá? Caso você consiga fazer isso, é porque você entendeu muito bem, legal, esse trecho. E, consequentemente, o texto como um todo. E, por fim, o passo 4. De cada trecho, procure extrair equações que estão explicitamente lá ou implicitamente, dados. Aqui pode ser números, fórmulas ou até mesmo relações matemáticas que você consiga extrair. Tá joia? Bem, se você conseguir chegar até o passo 4 com certa tranquilidade, olha, praticamente 70% da questão está resolvido. Beleza? Então vamos. Isso aí, vamos lá. Então vamos praticar um pouco, né? Eu te apresento um problema, como segue aqui, nesse slide. Vamos praticar os passos então? Com o nosso primeiro passo, dê uma lida geral no texto para ter uma ideia geral. Então vamos lá. Vou te dar um tempo aí para você dar uma lida rápida, sem parar. E aí, conseguiu ler essa parte? Então vamos seguir. Ó. Vamos tentar dar uma leitura, né? Uma leitura boa nesse gráfico e nesse outro gráfico que também faz parte do enunciado. O passo número 2 diz o seguinte: a gente vai ter que separar o texto em partes. Legal? Então como é que a gente faz isso? Aqui eu peguei o texto e eu separei todo o texto dividido em cores distintas. Você vê que essa primeira parte, ó, que vai até aqui, tá, é um trecho que eu julgo importante. Em azul é outro trecho, termina aqui, né? Esse rosa é outro trecho que também eu acho importante. E por fim, essa parte em verde. Tá? Então tem basicamente aqui 4 trechos que dá para a gente dividir todo o texto. Dica importante: como é que eu divido esses trechos? Como é que eu identifico esses trechos? Através de ponto final, vírgulas, conjunção, tipo e, mas, ok? A gente tem que aqui resgatar um pouco do português para a gente poder aplicar essas pontuações. Seguindo, a gente tem o texto, a gente tem o gráfico também, então a gente vai ter que aplicar o passo 2 para os gráficos. Ok, temos aqui primeiro o gráfico apresentado. Eu destaquei em vermelho texto, o parte que eu julgo importante, né?
O título, pessoal, é sempre importante, muito importante em qualquer gráfico. Entendeu o que o título está falando, o que isso significa. E por que matemática é importante? Porque o problema está falando de matemática, certo? A gente tem que buscar identificar a quantidade de estudantes que têm dificuldade em matemática. Então, tudo que diz respeito à matemática a gente deve identificar, inclusive o percentual. Legal? Seguindo, para outro gráfico eu faço a mesma coisa. De novo, o título é importante, tá? E eu identifiquei o título. Então, de novo, para a gente não esquecer, né? O título é importante dos gráficos. E como a gente está falando de matemática, tudo que diz respeito à matemática, vamos anotar, vamos identificar, sublinhar. Beleza? Vamos então. Eu passo 3, qual que é? A gente tem que agora tentar entender melhor cada um dos trechos. Tente explicar para você mesmo cada um dos trechos. Então aqui coloquei aqui nessa primeira parte do texto, é apenas informativo, né? Ele apenas explica. Essa segunda parte, essa aqui é uma parte importante, porque ele traz esse número aqui. Diz que o total de assinantes, quer dizer, total de estudantes, eram 7.000. Ok? Essa terceira parte, ele diz que qual a mensagem, né, qual o entendimento, que um dos gráficos indica matérias nos quais os estudantes têm mais dificuldade. Tá? Essa é a mensagem que você tem que extrair dessa terceira parte. E qual a mensagem que você tem que extrair dessa última? Aqui diz o que o problema está pedindo. Qual o problema que você tem que resolver. Né? Então, vamos seguindo. Passo 3. E como tem gráfico, a gente tem que entender também os gráficos. Né? E esse gráfico diz o seguinte. Esse gráfico indica as matérias nos quais os alunos têm mais dificuldade. Então tente entender e tente explicar isso para uma pessoa que está do seu lado. Então você pode explicar da seguinte forma: de todos os alunos pesquisados, certo? 40% consideram a matemática a matéria mais difícil. 20% consideram a física mais difícil. Outros 20% o português mais difícil. Né? Português aqui. Tá joia? Onde é que está a minha caneta? Os 10% ciência mais difícil e os 10% a história como sendo mais difícil. Tá legal? Então, a mensagem principal, o que você precisa extrair desse gráfico é que matemática realmente é a matéria mais difícil para todos esses estudantes. Legal? Do segundo gráfico, o que a gente precisa extrair? Esse gráfico indica o quê? Dentro da disciplina de matemática, quais são, né, dentro da matéria de matemática, quais são as disciplinas que o pessoal tem mais dificuldade? Olha só, álgebra com 30%, trigonometria com 20%, estatística com 20%. Tá? Então, é essa a mensagem que você vai ter que entender. Tá legal? Passo 4 e o último passo nosso. Então vamos lá, está chegando no final. Olha só, aqui, acho que eu já falei um pouco para vocês, né? Esse 40% é fundamental. Significa o quê? De todos os estudantes, tá? 40% o quê? Tem dificuldade em matemática. Tá legal? 40%. E quanto que era mesmo a quantidade total de estudantes? Isso, eram 7.000, né? Beleza? E outro gráfico diz o quê? Ele diz que de todos os estudantes que acham matemática difícil, né, 30% consideram álgebra a disciplina mais difícil dentro da matemática. 20% de trigonometria e assim vai. Tá ok? Então, essa aqui, pessoal, essa aqui é a mensagem principal. Ok? Bem, agora praticamente dá para a gente resolver, né? A gente vai resolver para terminar esse vídeo. Ou seja, se eu tenho aqui 40%, de novo, onde é que está meu laser? Então, 40%, de onde é que veio esse 40%? Daqui, ó, né, de total de estudantes. Tem dificuldade em matemática, então 40% vezes o quê? 7.000 que é o total de assinantes. De novo, desculpa, total de estudantes, dá 2.800 estudantes.
ok? Desse outro gráfico aqui, a gente extrai aqui 30%, aqui 30%, onde é que tá? Aqui não é 40%, aqui 30% considero a álgebra mais difícil. Ou seja, se eu tenho 2.000 estudantes que acham matemática mais difícil, desses 2.800, 30% consideram a álgebra a disciplina mais difícil da matemática. Consequentemente, são 840 estudantes, que é o nosso resultado. Beleza, pessoal? É isso aí. Continue com os seus estudos e, na medida do possível, eu vou postando mais vídeos aí com relação à interpretação. Beleza? Tchau, um abraço.